Você já ouviu falar do positivismo? Não? Então vem comigo que eu te explico. Para falar de positivismo, é preciso antes contextualizá-lo. O surgimento dessa corrente filosófica foi cercado por uma série de acontecimentos que influenciaram também e decisivamente as ciências sociais, sobretudo a sociologia, como essa grande ciência enciclopédica que abarcaria a maioria dos fenômenos sociais em seus conceitos. No campo político-econômico, nós temos a Revolução Francesa, que destrói com todos os resquícios que ainda havia de um sistema feudal e estabelece definitivamente o capitalismo como o grande regime político-econômico determinante a partir desse momento até os dias atuais, e estabelecendo também a burguesia como a classe dominante. A gente também tem nesse contexto a Revolução Industrial, com seu ápice em 1850 na Inglaterra. A Revolução Industrial dá o veredito final dessa fase do mundo ocidental, baseado na divisão social de duas grandes classes antagônicas e revolucionárias, a burguesia de um lado e o proletariado de outro. Do ponto de vista da filosofia e das artes, nós temos o Renascimento, que significou uma guinada no pensamento social daquela época. Da mudança de um mundo voltado totalmente para os preceitos da Igreja, o que se convencionou a chamar de teocentrismo, ou seja, a ideia de que Deus é o centro de todas as coisas, para um antropocentrismo, que significava, na verdade, o homem como centro de todas as coisas. E também do heliocentrismo, que dizia que a Terra, na verdade, estava girando em torno de uma grande estrela celeste, que é o Sol. Nesse momento, nós temos uma dissociação da análise dos fenômenos da natureza da filosofia, fazendo com que, a partir daí, essas grandes disciplinas se transformassem no que a gente chama hoje de ciências naturais, como a física, química e biologia, por exemplo. O iluminismo também tem um papel preponderante nesse momento. Baseado no racionalismo e na centralidade da ciência, afirmava que era possível mudar as estruturas da velha sociedade feudal através da razão. Aqui a gente pode perceber que o iluminismo ele não tinha somente a pretensão de mudar as estruturas do pensamento, mas sim as estruturas da própria sociedade. Preocupados em encontrar remédios para dar conta dessas crises sociais que estavam acontecendo por conta desses contextos, surge o pensamento positivista. Os positivistas eles pretendiam explicar os conceitos através de leis rigorosas, fundamentalmente as leis que preconizavam já as ciências naturais. Dentre os principais expoentes do pensamento positivista, nós temos Saint-Simon e Auguste Comte. Saint-Simon ele preconizava que o poder da sociedade ele deveria estar na mão dos cientistas e da classe industrial, com o objetivo de reestruturar a ordem social. A classe industrial, na qual Saint-Simon preconizava, como exemplo, a gente poderia dizer que seriam os trabalhadores que estavam trabalhando nas fábricas nesse momento. Dentre outras coisas, Saint-Simon era radicalmente contra a interferência do governo nas questões econômicas, influência direta do pensamento de Adam Smith, do qual ele tem profunda admiração. Saint-Simon acreditava no mérito e também Saint-Simon acreditava no mérito e expurgava aquilo que ele chamava de classe parasitária, que seriam aquelas pessoas que tinham ojeriza ao trabalho e se beneficiavam do trabalho dos outros. O que ele chamou de preguiça natural da humanidade. Saint-Simon aqui faz uma crítica severa à nobreza, que, em tempos de feudalismo, juntamente com a igreja, determinaram as relações político-econômicas de sua época. Já Comte levou o positivismo a um patamar muito mais além do que Saint-Simon. Comte foi influenciado pelas ideias de Saint-Simon, sendo seu secretário particular por alguns anos, mas acabaram se separando. Sobretudo porque Saint-Simon deixou de lado as reformas teóricas do conhecimento e se voltou somente às partes práticas, no sentido de formar uma elite industrial e científica com o objetivo de conquistar a ordem social. Com Comte, as ciências sociais começaram a se delinear como ciências autônomas. Antes, física social, Comte deu novo nome a essa nova ciência e essa nova ciência passou a se chamar sociologia. Comte também empreendeu uma tentativa sistemática de dar-lhe um objeto e um método apropriado. O método era justamente o positivismo.
A ideia que rege o positivismo é afastar-se dos preconceitos e separar os julgamentos de fato com os julgamentos de valor, como nas ciências naturais. Sua finalidade seria atingir a neutralidade, assim como era na física, na química e na biologia, por exemplo. Arnaldo Lemos Filho, em seu artigo, que está justamente no livro Introdução às Ciências Sociais, organizado pelo professor Nelson Carvalho Marcelino, diz o seguinte: ele diz que o positivismo de Comte aceita passivamente o status quo social, sem mudanças drásticas de estrutura, já que, se leis sociais são leis naturais, então não havia possibilidade de mudança. O núcleo do pensamento de Comte repousa na ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente reformada a partir da mudança completa, da reforma completa do pensamento do homem. Diferente dos pensadores de sua época, preocupados com a reforma das instituições e ação prática, Comte achava que antes deveria se fornecer aos homens novos hábitos de se pensar, de acordo com o estado das ciências de seu tempo. Por conta disso, o sistema kantiano foi estruturado em 3 temas básicos. Uma filosofia da história, com o objetivo de mostrar as razões pelas quais os homens deveriam pensar de certa maneira. 2. Uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Nesse ponto se destaca a sociologia, que determinaria as estruturas e os processos de mudança da sociedade. E 3. Uma forma religiosa, essa assumida nos últimos anos de vida de Comte, porém uma religião sem Deus, o que ele chamou de religião da humanidade. Um dos primeiros temas da filosofia de Comte, a filosofia da história, pode ser sintetizado em 3 fases: a teológica, a metafísica e a positiva. Na teológica, diante da diversidade da natureza, o homem só conseguiria compreendê-la através de seres sobrenaturais ou divindades. José Arthur Gianotti, em seu texto, que está no livro Os Pensadores, que fala justamente sobre Comte, vai dizer que nessa fase, o mundo torna-se compreensível somente através das ideias dos deuses e dos espíritos. Um exemplo dessa fase teológica, a gente pode dizer que é a própria religião. Na fase metafísica, procura explicar a natureza íntima das coisas, suas origens e destinos finais e como são ou foram produzidas. A diferença da fase metafísica em relação à teológica é que nessa fase a gente coloca o abstrato no lugar do concreto e a argumentação no lugar da imaginação. José Arthur Gianotti vai dizer que nessa perspectiva kantiana, a fase metafísica vai ser caracterizada exatamente pela dissolução do teológico. A filosofia é o exemplo que nós temos dessa fase. A terceira fase, a positiva, ela se caracterizaria pela subordinação da imaginação e argumentação à observação. Cada proposição que fosse enunciada positivamente deveria corresponder a um fato, seja ele universal ou particular. Comte, ele não defendia o empirismo puro, ou seja, a redução do conhecimento à apreensão somente de fatos isolados. Ao contrário, a filosofia positiva considera impossível reduzir os fenômenos naturais a somente um princípio norteador que gere todo o conhecimento, tais como Deus ou natureza, por exemplo. A união entre teoria e prática seria muito mais íntima, seria mais intrínseca na fase positiva, por conta do método do qual une as várias correntes do conhecimento, ou seja, uma idêntica metodologia produz convergência e homogeneidade de teorias. Essa metodologia era das ciências naturais. Em resumo, a filosofia positiva instaura a ciência como investigação do real, do certo e do indubitável, e nos domínios social e político, marcaria a passagem do poder espiritual para os cientistas e do poder material para os industriais. A sociologia é entendida nesse contexto como a ciência que contemplaria todo o conhecimento formulando um sistema indivisível, onde toda decomposição é radicalmente artificial, tudo relacionando-se com a humanidade, a única concepção completamente universal. Um dos aspectos fundamentais da sociologia de Comte é o que ele chama de estática social e dinâmica social. A estática estudaria as condições constantes da sociedade. Já a dinâmica estudaria as leis e seu desenvolvimento. Para Comte, a estática seria a ordem, já a dinâmica, o progresso. A dinâmica social se subordina à estática, já que, para se chegar ao progresso, a ordem e seus elementos permanentes
tais como família, a propriedade, a religião, deveriam ser aperfeiçoadas a todo momento. Em outras palavras, a gente poderia dizer que a estática social seria algo como a estrutura que gere a sociedade, e a dinâmica social seria algo como as relações entre os indivíduos e a própria estrutura. Tratamos aqui de alguns pontos do positivismo e das ideias do seu principal expoente, Auguste Comte. Essa filosofia foi fundamental para a construção da nova ciência, que depois viria a ser chamada de sociologia, e seu desenvolvimento, tanto com Durkheim quanto com os outros clássicos. O que a gente pode tirar do pensamento de Comte, assim como os pensadores de sua época, é que ele estava preocupado em encontrar remédios para dar conta de males que afligiam a sociedade do seu tempo. Pensando a sociedade como um organismo, as conclusões positivistas tinham como preceito fundamental a ordem das coisas, mesmo que isso não significasse mudanças sociais profundas. A filosofia de Comte e seu caráter teleológico influenciou significativamente os militares que proclamaram a República no Brasil em 1889, expondo uma parte de uma célebre frase do pensamento kantiano na bandeira nacional. Afinal de contas, para Comte, uma sociedade perfeita deveria ter como princípios básicos o amor, a ordem e o progresso. É isso aí, galera. Hoje a gente falou do positivismo e eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. Se vocês gostaram do conteúdo, dá um like aí, se inscreve no canal que vai ter muito mais vídeo para vocês, beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima. Até mais.